Mas esse convite, né, somos nós que temos que fazer para o Senhor, né? A gente tem que falar assim, olha, minha palavra está posta, eu estou aqui, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que é a palavra, né? Então, Jesus já morreu, ele já ressuscitou, ele já está na destra de Deus, ele já enviou o Espírito Santo, ele auxilia aqueles que o buscam, né? Mas essa busca, ela é nossa, né? Essa busca, ela parte de grande maneira da nossa tomada de decisão, da nossa escolha. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amém. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, para lermos, discernirmos e sermos orientados por Ti através da Tua palavra, Senhor. Para lembrarmos, Senhor, do Seu sacrifício na cruz por nós, Senhor. Para nunca nos esquecermos, Senhor, do que o Senhor deu a Sua vida por amor de nós, se esvaziou de si mesmo. Veio à terra, Senhor, nos ensinou, nos deu exemplo, curou, libertou, deu vista ao cego, fez o coxo andar, limpou o leproso, Senhor. Tantos milagres o Senhor fez, ensinou, Pai, como devemos andar, como devemos proceder. Eu te agradeço por tudo isso, Senhor, e por muito mais que o Senhor vai fazer por todos nós. Abençoa cada um, Pai, que participa desse devocional, que está atento, que está compromissado contigo, Pai. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado diariamente, Pai. Continua, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. Que haja alegria em nossos corações, Pai. E que nós diminuamos para que o Senhor cresça em nossas vidas. Não deixe, Senhor, que nós venhamos nos exaltar, Senhor. E possamos ser humildes, ó Pai. Para continuarmos firmes na Tua presença, Pai. Que as pessoas, ao nos olhar, Senhor, sintam a Tua presença. Sintam que há um movimento maravilhoso vindo da parte do Senhor sobre nós, Pai. Abençoa, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Dois discípulos no caminho de Emaús, né? Dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jesus 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E eles lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os peregrinos dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam,
as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó necios, é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam diante dele, fez com que iam para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se também, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém, amados? Então, o versículo 35 aqui, impressionante, né? Jesus apareceu no caminho para esses dois cidadãos que estavam comentando a respeito do que se passara, do que eles esperavam, né? Para você ver que havia um cunho político nessa situação, né? Nós, como cristãos, hoje, nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido e veio dar a sua vida por amor de nós para nos resgatar do pecado, da morte eterna. Mas ali naquela época, havia um cunho político em tudo isso. Eles mesmo Judas, né? E algumas pessoas, eles previam, eles achavam que Jesus Cristo ia libertar ele da mão dos romanos, ia libertar o povo judeu da mão dos romanos que eles eram obrigados a obedecer, né? E Roma, na época, era como se fosse hoje os Estados Unidos, né? Era uma potência. E onde eles chegavam, eles dominavam, e as pessoas tinham que pagar tributos, tinham que dar satisfação. Ninguém quer. O ser humano, ele quer ser livre, né? Mas livre como? Livre do quê? Né? As pessoas pensam que podem ser livres de alguma forma. E eles pensavam nisso, por isso que eu acho não, eu tenho certeza, né? Aqui, que eles agiram daquela forma, esperando um resultado diferente, que Jesus fosse realmente mostrar quem ele era de fato, né? E isso não aconteceu. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha um propósito completamente diferente do propósito humano, né? Essa liberdade não era o que eles pensavam. A liberdade era completamente diferente, era espiritual, né? Como é hoje, entendeu? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se libertar do quê? De tudo que oprime o ser humano.
de tudo que oprime, né? De tudo aquilo que nos faz, nos torna escravos. Então, eles ficaram decepcionados com isso e viram que cometeram um grande erro, né? Mas Jesus veio e ficou ao lado deles ali, conversando com eles, e eles já não puderam perceber que era Jesus que estava ao lado deles. E conversaram bastante, hein? Dá para ver aqui que foi uma caminhada boa, né? Do caminho de Emaús. Até chegar lá na cidade e partir o pão com eles. Somente depois que eles vieram saber quem é que estava ao lado deles, né? Mas o próprio Jesus já fez isso para que eles pudessem perceber, né? Qual era realmente o propósito de Deus na vida deles. Eu vou dar a oportunidade aí para vocês comentar alguma coisa também a respeito dessa passagem aqui. E só com respeito à distância, na tradução da minha Bíblia, ela já coloca 10 quilômetros. Então deu para conversar bastante mesmo, né? Deu. Era como se fosse daqui da minha casa, mais ou menos, aí em Mauá. Caminhada boa. Rapaz. Eles iam falando, aqui fala assim, ó, que aconteceu que um deles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles, né, como fechados, para que não o conhecessem. E eles lhes disseram, que palavras são essas que caminhando trocam entre vós? Por que estáis tristes, né? Respondendo um cujo nome era Cleófias, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém? Né? Ele fez a pergunta para Jesus. E não sabes as coisas que nela estão sucedendo, né? O que está acontecendo nesses dias? E ele perguntou, quais? Né? Então aí eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, foi varão, profeta, poderoso, em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram e condenaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso. Então, eles queriam, né, que Jesus libertasse Israel da mão dos romanos. A visão deles era essa. Então, eles até concordaram com tudo aquilo. Você pode ver que parte dessas pessoas foram as mesmas que receberam Jesus quando Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho. Parte dessas pessoas foram essas. Hosana nas alturas, glória a Deus. Movimento, né? Movimento político, praticamente. Político. Tudo isso foi política. Mas eles não entendiam qual era realmente o significado e o propósito de Jesus, de Deus nessa caminhada, né? Ele fala que nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já hoje no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram e nada tinha acontecido. É verdade, e também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Aí eles confirmam aqui, ó, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto numa visão de anjos que dizem que ele vive. Olha, eles já estavam cientes, eles já tinham conhecimento de que Maria Madalena já, já, já estaria tido no sepulcro e já teriam visto os anjos, né? E os anjos disseram que ele ressuscitou. Então eles já tinham conhecimento de tudo isso, né? E eles disseram, ó, é nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então aí Jesus fala, né, do que já estava profetizado nas escrituras, né, nos pergaminhos.
E fala aqui, ó, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que deles se achava em todas as escrituras. Ele já estava, Jesus estava explicando, né? E tudo isso já tinha sido escrito a respeito dele e que o que realmente iria acontecer. Então as pessoas tinham que ver não pelo lado político, mas pelo lado espiritual. Mas era difícil, hein? Era muito difícil. Chegando à aldeia para onde iam, fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Quer dizer, Jesus entrou e ficou ali com eles, e aconteceu que, estando com eles, à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e deu. Aí, então, somente depois que partiu o pão, lhe deu, que abriram seus olhos. E o reconheceram, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Olha só, como não, sabe? Ali Jesus desapareceu no meio deles. Tremendo essa passagem, viu? Então vejam bem, mano. Ele desapareceu no meio deles. Aí começaram a dizer um para o outro: porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Você vê que coisa maravilhosa, né, mano? Eles sentiam algo, né? E não tem como não sentir. Você caminhar com Jesus, mesmo não o conhecendo, mas quando ele falava, aqui eles revelam que, né, que ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho ele falava, quando nos abria as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Aí então, eles reafirmaram ali o que havia acontecido entre eles, né? Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Jesus apareceu a muitos antes de aparecer aos discípulos, sabe? É que aqui ele não consegue, né, contar tudo, né? Mas Jesus, ele ressuscitou e apareceu a muitos antes de aparecer para os discípulos. Para que não houvesse dúvida. Muitas histórias são contadas a respeito disso. Outros livros falam a respeito disso, a aparição de Jesus. Eu estava falando com o Fábio esse dia, se ele já teve a oportunidade de assistir aquele filme, o Ben-Hur, com o Charlton Heston. É um filme antigo, mas muito bonito. Recebeu 7 Oscars na Academia de Cinema de Hollywood. É um filme épico, muito lindo mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vocês vão ver ali como Jesus apareceu a outras pessoas, né? Para certificar de que ele existe, de que ele é o Cristo. Coisas que não contam aqui na Bíblia, mas que tem livros contando por fora. E esse filme foi muito bonito, um filme exemplar mesmo, vale a pena assistir. Eu sugiro a vocês que assistam esse filme, Ben-Hur. Amém, amados? Está aberta a oportunidade aí para vocês fazerem algum comentário. Ele fez o Moisés também, né? Se eu não me engano, o Charles Heston, ele fez um filme que ele representou Moisés também. Sim, sim. Filmes muito bons. O que eu acho que chama atenção é que assim, eles andaram 10 quilômetros com Jesus, depois andaram outros 10 sem a presença dele, só para contar que viram, né? É. Causa essa reação na gente, né? Quando a gente tem um encontro com ele, a gente quer falar dele. Rapaz, você andar 10 quilômetros com uma pessoa, conversando, falando a respeito do que aconteceu, dos fatos, do que eles presenciaram,
É um tempo bastante, pô. É quase um dia de caminhada, praticamente, né? Quase um dia. Eu, eu faço mais ou menos uma ideia assim. Eu levo 40 minutos daqui da minha casa lá no bairro do Caçula, lá. Aqui no sítio lá no Caçula. São 3 quilômetros. 10 quilômetros, né? Eles andaram umas 4 horas. Quatro ou É, eu cinco por isso, horas conversando. caras carregando alguma coisa, mantimento, É. debaixo do correndo é que eles não iam. Não, não, de forma nenhuma. Tinha camelo ou outro animal ali. Então, às vezes, era peregrinando mesmo, era na caminhada. Aí o pregador, uma vez, ele estava falando, né? Como é que foi o seu encontro com Jesus, né? Porque no dia a dia a gente tem muita coisa para te tirar do caminho, para te desanimar, para te entristecer e tal. Aí ele dizia isso, né? Ele falou assim: mas se você se lembrar como foi o seu encontro com Jesus, se você lembrasse disso mais vezes, você ia querer andar para falar dele, né? Você não ia querer desistir dele, né? Ou algo, ou algo assim. E às vezes a gente esquece mesmo, né? Como que foi o nosso testemunho, como é que a gente chegou até Jesus, como é que a gente estava. E coisas acontecem que tiram o foco, né? Desse pensamento, de você falar assim, olha, eu estava na minha casa, aí alguém me convidou para ir na igreja, eu estava passando por algumas angústias, e aí Jesus entrou na minha vida e fez alguma transformação, e no meio do caminho ele me selecionou para fazer alguma coisa. Cada um tem uma história, né? Mas às vezes a gente esquece, né? Esquece o dia que foi selado ali com o Espírito Santo, que foi batizado. O evangelho de hoje, né? Ele não valoriza muito essas histórias, né? Porque hoje, para alguns, isso parece até místico demais, né? Mas aconteceu, foi a sua experiência, né? Às vezes a gente tem até se ressente de dar determinados testemunhos, porque você fala, cara, eu vou passar por mentiroso, vou passar por, parece que eu estou me exaltando, e porque a pessoa não teve essa experiência, então ela acha que não é lá, verdade, né? Ela está mais apegada a uma letra do que as coisas do espírito, né? Mas se a gente para pensar, fala, rapaz, de fato, e outra, né? Jesus anda com a gente a caminhada toda, né? Então, É às vezes verdade. você pode achar que não reconhecer que foi ele que fez o milagre, que foi ele que aquele carro que parou para te ajudar lá, ou aquela pessoa que abençoou de alguma forma, era tudo Jesus ali, era tudo Jesus. E Tudo às que vezes acontece, tudo que a gente, acontece de bom na nossa vida, tudo que acontece de surpresa, de surpreendente em nossas vidas, vem da parte de Deus. Vem da parte de Deus. Eu jamais esqueceria o dia que eu tive encontro com Jesus. Eu aceitei Jesus, eu já contei aqui que eu aceitei Jesus quando eu tinha 23 anos de idade, num quarto de hospital, porque estava lá comigo um presbítero da Assembleia de Deus, era da Batista, não me lembro agora, estava internado comigo no hospital e ele lia muito a Bíblia ali do meu lado e falava dos feitos de Jesus e eu ficava só ouvindo, né, meu? Só ouvindo e tal, e tal. Ficamos ali uns 3 dias juntos ali antes da operação, ele ia ser operado da vesícula e eu tava ali por causa que eu tinha problema de rim, né? Meu rim, vira e mexe, ele me deixava mal mesmo. E eu estava ali. E o rapaz falava muito de Jesus. Aí ele, quando antecedeu a operação, ele fez para mim o apelo. Falou: você não quer aceitar Jesus como seu suficiente Salvador e tal? Eu ali, sabe? Eu falei: por que não? Né? Falei: então ajoelha aí que eu vou orar por você e vou pedir para Deus escrever seu nome no livro da vida. Foi uma coisa assim superficial, sabe? Eu aceitei Jesus ali, mas eu não consegui entender, só depois de muito tempo,
que eu fui entender a grandiosidade da minha atitude. Eu, mesmo não sabendo o que estava fazendo direito, né, eu aceitei Jesus ali. E aquele rapaz orou por mim e pediu para Deus escrever meu nome no livro da vida. Mas eu continuei, Jurandir, no mundo, por mais 20 anos, vivendo. Eu não fui para a igreja, eu não, sabe? Não houve assim uma mudança radical na minha vida, né? Por quê? Porque não era o momento ainda. Mas aos 43 anos, quando me convidaram para participar de uma reunião na casa de uma irmã lá em São Paulo, no Parque Brist, você sabe onde é que é lá? Que a gente veio lá, naquela igrejinha lá, lembra? Perto do zoológico, Pastor Fran. Ali, cara, ali eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Ali Deus se apresentou para mim assim de uma forma extraordinária, que eu falei junto das pessoas, eu falei, aceitar Jesus, eu já aceitei há muito tempo, eu só não sabia que ele estava aqui agora, chorando, cara, chorando. Quando eu falei isso, as pessoas, nossa, a igreja balançou ali. Ali foi um dia assim, cara, que Deus tirou todo o peso das minhas costas, toda a luta, toda a prova, toda a dificuldade que eu passava. Deus me libertou naquele dia ali. E eu vi, eu pude com esses olhos sentir a presença de Deus naquele dia. Nunca vou esquecer. Então, as pessoas às vezes não percebem, né? Mas elas têm que entender que esses homens aqui, e realmente Jesus andou com eles ali durante algumas horas e explicava as escrituras e falava. E eles mesmos dizem aqui, ó, né? Eles mesmos confessam que ardia o coração deles. Não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abriu as escrituras. Então, aqui, ó, a presença de Deus, não tinha como eles não sentir, não tem como eles esquecer. E assim é com todos nós, sabe? Quando de nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta para nós. Olha, Júlia, eu fui, sexta-feira passada, eu marquei um encontro com uma jovem para me adquiri o Herbalife, sabe que eu tô meio pesado assim e tal, e eu tava querendo perder peso com, com saúde, né? E eu conheço a Herbalife há muitos anos, há mais de 30 anos. Eu cheguei a trabalhar um tempo na Herbalife, mas como eu tinha minha loja e tal, eu não pude continuar, sabe? Mas eu sei que os produtos da Herbalife são produtos de qualidade, faz realmente o efeito desejado, né? E eu não quero aqui fazer propaganda, mas já fazendo, né? E eu fui lá, cara, fazer uma visita para essa moça. Ela tem uma salinha, a salinha ela chama Bem-Estar. Na hora que eu e minha esposa, rapaz, chegamos no corredor, cara, que a menina abriu a porta, assim, já uns 5 metros de distância. Você precisa ver a alegria dessa menina, cara. A alegria dela. Ela não sabia se chorava com essa presença, sabe? E ela começou a falar. Ele não é crente, mas ela começou a chorar e começou a falar: Nossa, vocês não sabem quanto vocês foram aguardados aqui. Vocês vindo aqui é como se estivessem recebendo a presença de Deus aqui, chorando, sabe? E me abraçava minha esposa. E foi um derramado do Espírito assim, cara, que eu fiquei tão impactado. Meu Deus, que é isso? Quem sou eu, né?
Foi uma coisa assim, Júlia, que me deixou impressionado. Ah, como que aquela moça reagiu com a minha presença ali, sabe? Parece que eu estava sendo aguardado. Ela falou: vocês vieram da parte de Deus, porque eu estava esperando vocês. Vocês veio aqui para falar algo de Deus para mim, que eu preciso ouvir, eu quero ouvir. Eu falei: meu Deus do céu, quem sou eu? Olha, rapaz, tem coisas que acontecem que não tem explicação. Tudo isso por quê? Porque nós estamos aqui, ó, todo dia, lendo a palavra, estudando, se inteirando a respeito de Jesus. Então não tem como ele não te usar. Não tem como você não fazer a diferença. Não tem. E às vezes a gente se acha tão, sei lá, tão pequeno, as situações do dia a dia, às vezes, afastam um pouco o nosso ânimo, né? E aí você fala assim: "Puxa, tá me vendo? Será que tá me ouvindo? Será que de alguma forma eu estou aqui na força do braço? Será que o que eu estou fazendo está apresentando um resultado positivo?" E a gente se questiona, né? Com certeza, porque as lutas são tantas, né? Os ventos são tantos, né? Se até João Batista, quando estava preso lá, né? Falou: "E aí? Você degolado provavelmente aqui, vou morrer, meu tempo já chegou." Mas e aí? Você era aquele mesmo que havia de vir ou se deve esperar todos, né? Aí Jesus falou: "Não, os cegos vêm, os surdos andam, os coxos andam, né? Os cegos enxergam, e aos pobres é anunciado o evangelho." Então, de vez em quando, a gente precisa de uma ação exterior, assim, né? Para que a gente tenha essa noção de que Jesus está no barco, de que ele está no caminho com a gente, né? Porque às vezes a gente perde um pouco essa visão, né? A gente está envolvido na palavra ali, mas na palavra de forma teórica, né? Às vezes, né? E a gente perde esse senso, né? Eu lembro que no passado tinha alguns testemunhos, né? De que a pessoa estava na casa dela e de repente ela sentia um aroma diferente, como depois se identificando aí como mirra ou aloés, assim, dentro de casa, né? E era aquele perfume característico das coisas espirituais do Senhor, né? E ou dizia que ficavam indo e a pessoa sentia aquela presença invadindo a casa dela e grudava do lado dela ali e tal, e de repente, como uma brisa suave, né? Ia passando aquele sentimento de presença. E Jesus é o mesmo, ele não mudou. O que mudou foi que a gente, a semelhança lá da irmã de Lázaro lá, né? Estava atenta com muitas coisas e não estava buscando a melhor parte, né? Então, os rapazes que estavam no caminho de Emaús, eu acho engraçado, porque eles estavam explicando para Jesus o que aconteceu em Jerusalém, né? Mas não estavam reconhecendo a visita de Cristo, né? Porque, de alguma forma, a mente deles, os olhos deles estavam fechados para que eles não reconhecessem aquela visitação até que o caminho todo né, se desse por completo e que Jesus externasse, né? Se desse a conhecer para eles ali, para que eles pudessem testemunhar com propriedade. E aquilo durou, como você diz, né, algumas horas. Comeu com ele, de que partiu o pão, de que confortou o coração e tal. Então eles essa experiência desses homens, né, guardadas as devidas proporções, e serem visitados por Jesus serem acompanhados por Jesus, é a situação que nós temos hoje, né? Que hoje o ministério do Espírito Santo, né? Então, a gente tem esse Espírito Santo e às vezes a gente perde o foco e a noção de que ele está caminhando conosco, de que ele está levantando alguém para falar através da palavra, ou esse encontro que você teve aí, imagina, né? O Espírito Santo já tinha tocado no coração dela, já tinha dito para ela que ia enviar alguém, e quando o enviado chegou lá, ela só reconheceu a visitação, né? E você fala assim:
O Senhor só esqueceu de me falar. Mas quem está ligado na videira, né? Quem está na presença, é instrumento o tempo todo. Não é isso? Você é instrumento o tempo todo. O servo de Deus é instrumento o tempo todo. O Deus quer realizar e usa quem Ele quer, né? Então, essa escolha não é feita por nós, né? Eu vi o testemunho de um padre muito interessante, que ele falou assim, poxa, eu acho interessante essas igrejas que tem lá, ó, dia de cura, quarta-feira, dia de não sei o quê, eh, tal dia, tal assim, né? Vem nesse dia que o Espírito Santo vai curar, né? Ele falou, na minha igreja o Senhor cura todo dia, na verdade, eu só peço a bênção, quem faz é Ele. Eu não estipulo se é na quarta, se é na quinta, se é na sexta. Então, assim, claro que a gente sabe que existe uma questão de organizacional, né? Mas é engraçado esse senso, né? Ele se reconhecer enquanto servo. Eu não determino. Eu sou servo, eu sou instrumento. Então, onde eu vou, se eu chego numa casa e é domingo e a pessoa está enferma, eu vou orar, Deus vai curar no domingo, o dia que ele curou no sábado, né? Que as pessoas tinham preconceito lá com o dia do sábado de fazer alguma coisa. Então, o Senhor, ele, onde não houver dois ou três reunidos em meu nome, ele estarei eu, né? Se nós estamos aqui buscando a presença dele, então ele se faz presente aqui no nosso meio, né? E nós estamos muito distantes, claro, daquele fato. Muitas pessoas têm levantado questões a respeito de Jesus, a respeito dos preconceitos que a igreja tem, estão mudando os fundamentos antigos, né? É uma questão comportamental, as pessoas estão abrindo mão de ter essa presença da divindade nas suas vidas, porque elas querem viver as vidas segundo a sua própria entendimento. Só que cada da vida, cada idade que você tem, cada experiência que você passa, o seu entendimento muda, né? Então, é melhor se agarrar em coisas que são imutáveis, como as promessas de Deus, como os princípios da palavra de Deus, né? Então a pessoa fala assim, eu não penso assim. Eu falei, então, mas quando você tinha 15 anos, você pensava de que jeito? Quando você era solteiro, você pensava de um jeito. Quando você casou, você pensava de outro. Quando você teve filho, você mudou o pensamento de novo. Quando você ficou desempregado, você mudou o pensamento de novo. Quando você teve emprego, você mudou o pensamento novamente. Porque é assim, né? Cada situação, e se mexer no bolso aí é que muda o pensamento mesmo, né? Mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda. Se você tiver que basear a sua vida, você baseie, né, que nós temos em coisas que não mudam. São princípios imutáveis, são princípios eternos, né? Porque ele que, que deixou a sua palavra, ele vela para cumprir, né? E o nosso achismo não é nada, né? Nós temos um pensamento com respeito aos nossos pais, ou tínhamos lá atrás, e ele foi desenvolvido a partir do momento que nós tivemos filhos, né? Você fala, agora eu sei quanto custa, agora eu sei o trabalho que eu dei, agora eu sei o quanto que é difícil você pegar uma passagem, você comprar um livro, você comprar um mantimento, comprar um pacote de fralda, né? E aí você olha para trás e valoriza mais aqueles que ficaram, aqueles que passaram, aqueles que nos trouxeram até aqui. E a palavra de Deus é assim, né? Então, nós estamos aí na caminhada também, né? E Deus é conosco. Eu tenho certeza que Deus é conosco e a gente tem que falar desse Deus aí, das coisas que ele tem feito e anunciar para aqueles que ainda não encontraram com ele, né? Aí eu deixo para o Fábio comentar alguma coisa, se acha que deve, ou para as irmãs aí também, né? Nossa, muita mensagem aqui dentro. Eu acho que eu vou mais escutar, porque eu tinha passado algumas coisas na minha vida que, ultimamente, as mensagens hoje foram muito importantes para mim. Eu tenho a agradecer, porque é importante a gente lembrar o tempo todo que Jesus tem feito na nossa vida e nós temos dificuldades, né? Teremos dificuldades, e é glória após glória, né? Deus continua cuidando da gente, né? E transformando e nos tornando uma pessoa cada vez melhor.
E glória a Deus. Glória a Deus. Eu A entendo. gente ter a oportunidade de ter um Deus tão maravilhoso que cuida da gente e nos ensina, como você falou, né? As coisas aqui são eternas, não são passageiras, né? E muitas coisas da nossa vida, elas só são passagem, né? Mas a palavra de Deus, ela realmente não fica para trás, né? Você vê que no verso 28, ele diz que quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus, no caso, que estava acompanhando ele durante a caminhada, ele fez menção de passar adiante, de ir para frente, né? E aí eles, mesmo sem reconhecer que era o Cristo, mas o assunto estava tão bom ali, eles estavam se sentindo tão tocados, e por serem pessoas também, provavelmente, que estavam acostumados a viajar, né? Não permitiram que ele fosse, né, para longe ali, né? E o convenceram, né? Convenceram a ficar, né? E muitas vezes na nossa vida, né, a gente tem que ter esse processo de convencimento também, né? A gente tem, porque Jesus, a palavra de Deus está posta, né? Nós já fomos evangelizados, nós já fomos orientados, nós já somos cristãos, não é isso? Mas o nosso dia a dia, muitas vezes, quando nós vamos fazer uma escolha, quando nós vamos tomar uma decisão, a decisão que a gente escolhe não é uma decisão que Jesus faltaria, né? É uma decisão que a gente afasta ele, né? A gente não convida ele para tomada de decisão, a gente não convida ele para o nosso dia a dia, para aquela situação a qual nós estamos passando. E a minha filha, né, a caçula, ela, ela tinha um hino quando ela era pequena, né? E de vez em quando a gente relembra isso, né? Ela tinha um cântico que cantava na igreja, ela falou, pai, essa música, ela me marca bastante, era um corinho, né? Que ele dizia assim, né? O que faria Jesus nos meus passos? O que faria Jesus no meu lugar? Lado a lado, braço a braço? Será que ele faria aquilo que eu faço, né? E aí ele diz, né? Será que negaria sua mão? Será que evitaria seu irmão? Mentiria para encobrir alguém? Ou ele mentiria para se sair bem, né? E aí ele volta, né? Lado a lado, braço a braço. Será que Jesus faria aquilo que eu faço? Né? É claro que nós não somos perfeitos, é claro que nós temos dificuldades, é claro que nós somos pecadores, que nós vivemos numa sociedade corrupta e gananciosa, é claro que nós somos pressionados a todo tempo para andarmos segundo esses valores mundanos. Nós somos pessoas santificadas, isso é um processo. Você está em pé hoje e a Bíblia fala, olha, aquele que julga, aquele que pensa, aquele que acha que está em pé, cuidado para que não caia. Tudo isso a gente sabe, né? Tudo isso, então, você não vai ser o perfeitão o tempo todo, mas a instrução que se tem, é, né, a orientação que a palavra nos dá, é para que nós possamos aí é, é, colocar as nossas aflições, os nossos desejos, as nossas necessidades diante de Deus, e que de tempos em tempos a gente tenha que fazer essa revisão, né? A gente tenha que nos olharmos, né? Analise-se o homem a si mesmo, né? E aí você confronta com o que diz a palavra, qual que é a orientação do Senhor, deixa na direção dele ali, e ali toma uma decisão. Mas claro que não é fácil, claro que não é todo dia, mas esse convite, né, somos nós que temos que fazer para o Senhor, né? A gente tem que falar assim, olha, minha palavra está posta, eu estou aqui, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que é a palavra, né? Então, Jesus já morreu, ele já ressuscitou, ele já está à destra de Deus, ele já enviou o Espírito Santo, ele auxilia aqueles que o buscam, né? Mas essa busca, ela é nossa, né? Essa busca, ela parte de grande maneira da nossa tomada de decisão, da nossa escolha, e de ter a escama tirada dos nossos olhos. E eu sei que existe uma pressão, porque a família nos pressiona, a sociedade nos pressiona, e de repente você pode até achar que você está olhando para Jesus, que você está vendo Jesus, mas os outros não estão. E eles cobram uma decisão baseado no que eles vêm do mundo, baseado no que eles vêm do dia a dia, baseado no conhecimento que eles têm, que às vezes o coração está longe da palavra também. E muitas vezes nós nos vemos forçados a andar por lugares que nós não queríamos, a fazer, tomarmos decisões, fazer.
coisas que nós não queríamos, porque você está envolvido num grupo ali, de repente você não tem nem o poder de tomada de decisão, né? E isso acontece no nosso dia a dia, e é impossível dizer que não, negar isso, né? Mas na nossa intimidade, nós temos que nos colocarmos diante de Deus ali e dar sempre o nosso melhor, né? E à medida de que esses homens fizeram, né? Convidar Jesus a ficar com a gente um pouco mais. Ele falou, Senhor, não passa não, não passa não. Fica aqui comigo, me ajuda aqui nessa, porque sem o Senhor eu não sou nada, né? Sem o Senhor eu sou fraco, doente, tô nu, mas com o Senhor no barco a gente vai mais longe. E ali Jesus partiu o pão, os olhos das pessoas ali se abriram, né? E eu acredito que o Senhor cria situações para que a gente enxergue que Ele está no negócio, que Ele está junto. E às vezes a gente precisa de uma cura, a gente precisa de um emprego, às vezes a gente precisa de uma cesta básica, a gente precisa de um algo, né? E as portas se abrem de forma miraculosa e a gente acaba alcançando de alguma forma aquela graça, porque o Senhor está vendo a nossa necessidade, Ele está vendo ali a nossa carência. E os nossos corações, a semelhança desses homens, né? Eles reconheceram que o coração deles ardia, que algo diferente estava acontecendo enquanto eles estavam aí com a presença, com a visita de Jesus. E voltaram para contar o que o Senhor tinha feito, né? Então, o testemunho também é fundamental, né? A gente sabe que o Senhor ele vai voltar, porque ele já veio uma vez, né? Então, ele tinha prometido que viria a primeira vez e que voltaria no tempo apropriado. Então, se ele já veio, a gente sabe que ele volta. E dar testemunho, né? Eu acho que dar testemunho da nossa fé, não necessariamente através das palavras, claro que também através das palavras, mas acho que através do nosso dia a dia, né? Quando nós estivermos ali no nosso grupo, quando você estiver no meio da família, quando você estiver ali no seu trabalho, tem lugar que a gente não consegue falar, né? Porque não é o lugar apropriado e as pessoas não achariam de bom tom que a gente ficasse pregando, né? Como fala aqui na igreja, qualquer coisa desse gênero. Mas o nosso comportamento testifica, né? O nosso comportamento testifica aquilo que a gente acredita e quem nós somos, né? Fácil não é. Muitas vezes você corre o risco de perder o seu próprio lugar, né? Em determinadas instituições. Digo isso com relação à igreja, digo isso com relação a trabalho, digo isso com relação à família, às vezes, né? Porque não depende só de você, né? Mas Jesus não nos abandona, Jesus não nos deixa. Ele pode até não estar ali de corpo presente, como não esteve ali com o pessoal de Emaús o tempo todo, mas o Espírito Santo de Deus vai estar sobre nós e vai transformar todo mal em bem. Isso é o que eu acredito, o que eu tiro dessa palavra aí, amém? Leu até onde? O Mário leu até o 35, a gente só veio comentando, né? 35? A gente. São muitos desafios, né, que a gente passa, né? Acho que sem Deus ia ficar muito mais difícil, meu Deus, impossível, né? Principalmente aquela questão né, que você comentou a gente tem domínio sobre as nossas decisões, né, mas não sobre as decisões dos outros, né? E, e o que a gente pode fazer é orar, né, para que o Espírito Santo toque o coração dessas pessoas e a transformação seja feita, né? Porque é desafiador. A gente, a própria palavra diz, né? O cristão, né, que Cristo vai trazer, né? Não é a paz, né? É a guerra, né? É o conflito. A transformação dói, né? Machuca, né? E
Nós passaremos por aflições, né, rejeições, dentro da nossa própria casa, às vezes, né? E nossa família, amigos. Às vezes é difícil, é desafiador, realmente, né? Mas, enfim, amém. Importante é nós sabermos que o Espírito Santo de Deus está conosco a todo tempo. Todo tempo, todo tempo. Nos momentos difíceis, naquelas horas de que você acha que está sozinho, você não está sozinho. Ele está com você. E a Bíblia nos relata, né? É, só para ter uma ideia de que Daniel orava 3 vezes por dia, foi atirado na cova de leões. Deus permitiu que ele fosse jogado lá, mas Deus estava com ele lá. Então, às vezes, a gente passa por dificuldade dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Eu tenho vivido isso atualmente. Tenho tido os problemas assim, com a família, sabe? Filho, filha. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele está comigo, porque eu penso assim, né? Eu falo, poxa vida, eu tenho. Vai completar 30 anos que eu sirvo o Senhor. Eu não tenho que provar para as pessoas aqui no mundo quem sou eu. Não, Deus conhece meu coração. Deus conhece seu coração, varão. Deus conhece a sua pessoa, o seu interior. Foi Ele que te formou. Foi Ele que nos formou. Nós erramos. Todos os dias erramos. Mas às vezes por ignorância, por um momento de fraqueza, às vezes por até não orar mais. Mas o Senhor está conosco. Ele está conosco a todo tempo. Ele está nos guiando, porque nós temos um propósito com Ele, e Ele tem um propósito conosco. Nós o aceitamos, nós o reconhecemos como o Senhor das nossas vidas. E isso tem um valor incalculável. Nós somos dele. Nós somos criaturas dele agora, nós somos filhos, considerados filhos herdeiros da promessa. Ninguém pode nos tocar. O inimigo não pode nos tocar. Nós somos a mina dos olhos de Deus. Nós somos a mina dos olhos de Deus. Você é a mina dos olhos de Deus. Não se desespere de forma alguma. Não se desespere. Ore. Fale com Deus. Ele está te ouvindo. E tudo vai se encaixar. Tudo vai se encaixar. Ali a gente aprende a duras penas, né? Com lágrimas nos olhos, muitas vezes. Só quem sabe o que a gente passa somos nós mesmos, hein? E ele fala que em mim está o querer, mas está o efetuar, né? Isso para sua própria vida, o que dirá para a vida dos outros, né? E as pessoas têm livre-arbítrio. E as pessoas, umas podem ser que estejam com escamas nos olhos e outras estejam com os olhos enxergando bem. Então você pega ali Daniel, Davi quando estava fugindo de Saul, ele protegia as fazendas ali, as propriedades que estavam em torno. Eu não me lembro exatamente o nome lá da pessoa e tal, mas ele foi pedir o mantimento do exército dele lá, estava ali na região. E aí o povo não ia ajudar com nada, não, que Davi se virasse. E aí Davi se indignou, porque por várias vezes ele tinha usado o nome dele para livrar aquela cidade lá dos salteadores e tal. E ele estava fazendo um bem para a própria família. E aí alguém, quando viu que o senhor da casa tinha tratado mal a Davi, correu para a mulher lá, para a dona da casa, né?
Olha, o nosso Senhor, ele fez uma loucura, ele provocou quem ele não devia ter provocado, ele fez isso. E aí acabou que, no final da história, a mulher foi lá, atendeu o exército de Davi, se mostrou uma mulher realmente sábia, mesmo contra a vontade do marido, mesmo contra a orientação do marido. Vai morrer todo mundo aqui, né? E Davi depois, né? Esse cara veio a falecer, esse homem veio a falecer, e com reconhecimento pela qualidade da pessoa que ela era, ele casou, inclusive, né? Não foi ele que matou o marido, né? Mas em reconhecimento à qualidade da pessoa que ela era, ele foi lá. Em outros casos, né? Em outros casos, a gente vê os filhos de Eli. A gente estava falando na igreja na semana passada, no sábado passado. Pô, Eli, né, o sacerdote, os filhos dele não eram com ele e tal, e abusavam do que estava lá e tal. Aí eram os filhos que eram problemáticos, né? Em outro texto, você vai olhar o marido, a esposa que é a problemática. Você vai olhar em outros textos, sempre tem alguém, alguma situação problemática e aquela pessoa que convive naquele seio, né? Ele vai ter que tomar uma decisão, de ser o sacerdote ou de ser o intercessor ou de fazer o meio de campo para que não se perca o rebanho inteiro, né? Então você pega a mulher de Jó lá, o cara estava falando com casco de telha. Claro que tudo que ele passou, tirando a enfermidade do corpo, porque essa enfermidade era dele, mas se ele ficou pobre, ela ficou pobre. Se ele perdeu os filhos, ela também perdeu os filhos, ela estava junto. Então ela tinha lá uma certa razão de estar tão, né, invocada com as coisas, mas o cara se coçando lá e, pô, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Por quê? Porque ela tinha lá os motivos de angústia, motivos de tristeza, motivos para ela estar brava com alguma coisa, e não estava no mesmo momento espiritual que ele estava, né? Não estava naquele mesmo momento de discernimento que ele estava, né? E, e ele falou o quê, né? Como fala qualquer louco, assim você fala, né? Porque quando estava tudo bem, você queria, estava aí usufruindo. Agora que as coisas não estão tão bem, você está aí apedrejando. E continuou. E depois Deus restaurou, e depois Deus deu outros filhos. E não disse que ela morreu e nem que ela não se salvou com uma outra pessoa, então provavelmente foi com ela mesmo. Mas as pessoas têm momentos diferentes, mesmo dentro da própria casa, né? Eu tenho meu momento, a minha esposa tem o momento dela, meu filho tem o momento dele, minha filha tem o momento dela, meus pais têm os momentos deles, mas o que importa é que a gente fique ligado na vida, que a gente fique ligado ali em Cristo Jesus, que a gente dobre os nossos joelhos ali e que a gente não leve o coração para o lado pessoal, porque às vezes a pessoa não sabe o que está falando, né? A pessoa não está no discernimento. E a Bíblia diz que aquele que se julga espiritual tem que ter paciência com quem não é. Porque a pessoa está com os olhos fechados muitas vezes, ela está na dor, numa dor de mãe, numa dor de irmão, numa dor de quem não conhece. Jesus foi colocado no pináculo do templo lá e Satanás falou: ó, se joga aí que eu te dou tudo. Se Satanás não pudesse cumprir a palavra de dar o que ele estava oferecendo, nem seria tentação, não é isso? Então, ele prometeu algo que ele podia dar. E aí Jesus falou assim: não, você não está com fome? Transforma esse pão em pedra, eu vou facilitar a sua vida. Eu falei: cara, eu não quero facilidade, eu quero cumprir o propósito de Deus. E aí, essa é a ideia, né? Essa é a ideia, mas a execução, ela não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para o Mário, não é fácil para ninguém que venha ouvir esse texto aqui. A execução, ela é extremamente difícil e a gente nem sempre vai conseguir estar em pé a caminhada toda, mas o Senhor é conosco, ele nos promete vitória, mas os processos, eles são dolorosos. É isso aí, amados. Mas o pior dos defeitos, amados, é a ingratidão. A ingratidão é um espírito terrível, sabe? A ingratidão, ela apedreja hoje aqueles que nos beneficiou ontem. E a gente precisa lutar contra isso. A ingratidão é o pior dos Ok. defeitos. As pessoas muitas vezes apedrejam hoje quem os beneficiou ontem. Então, esse espírito de ingratidão precisa ser contido, precisa ser disseminado da vida.
Por isso que nós temos que ter equilíbrio, sabe? Temos que ter equilíbrio. Temos que ser humildes. Nós não podemos nunca lançar pedra que nos beneficiou. Vamos ser gratos, sempre ser gratos. Vamos quebrar o nosso orgulho. Amém, amados? Amém? Eu acho que hoje já Queria Deus já contar nos dois, deu a porção, né? queria contar dois testemunhos que aconteceu esse dia, né? Bom, eu tenho passado por umas situações meio complicadas, vocês já perceberam, né? Mas estava na estrada esses dias, voltando do jogo, né? Tava umas 4 horas de estrada. E quando a gente saiu de lá, o carro tava o vidro meio embaçado, assim, na frente do vidro. Eu tava, acho que na meia hora que a gente tava andando já, um sol, né? E aí eu resolvi jogar água no vidro do carro, né? Na hora que eu pensei em jogar água no vidro do carro, que eu bati a mão, começou a chover. Na hora que o vidro, o para-brisa, parou de andar, a chuva parou também. É, Foi uma chuva de 1 minuto. A chuva só veio para lavar o vidro. Na hora que eu falei, vou lavar o vidro. Aí eu cheguei a apertar, jogou água, começou a chover. A hora que parou de balançar, a chuva parou. E aí eu olhei para meus filhos, né? Olhei para minha esposa e falei, nossa, Deus está com a gente, né? Deus está com a gente, porque, né? E, e aí, outro dia também estava assistindo um jogo à noite, lá um dos jogos. Estava perturbado à noite, assim, com os pensamentos. E aí apareceu um jogador que eu nem sei se esse jogador existe, mas na camiseta dele, na hora se passou rápido, aí eu via na camiseta dele, o nome dele era Paciência. Eu nem sei se existe um jogador chamado Paciência, mas escrito Paciência. Oh, Deus. Sabe, eu vou falar uma coisa pra Deus, é sutil demais, não é? Tem coisa que é descarado, assim, né? Você fala, putz, ô, pai, também não precisava ser assim, né? Mas tem coisa que é na sutileza. Cara, eu jamais, jamais vou esquecer aquela sua história da placa do carro. Aquela foi fantástica. Você fala, pô, será que é pra ir mesmo? Não, acho que eu tô doido, né? Não, acho que eu não vou, não. Aí vem um carro atrás, vai. Eita, é ô Senhor. Oh, uma Deus, história né? maravilhosa. Você vê como que Deus se revela nos mínimos detalhes. A gente só precisa estar sintonizado. É igual uma rádio. Você só precisa estar sintonizado. Parece loucura. Talvez seja, né? É, Lu, mas é dos doidos que Deus gosta. Amém. Vamos orar? Obrigado, seu Jurandir, pela presença esse final de semana, viu? Amém. Obrigado, Somário. Ruth, e tem mais aí. Obrigado a todos também. E o James, ele tá bem? Ele está acampando com a família esse final de semana, não pôde participar. Acho que amanhã ele está aí com a gente. Eles mandam um abraço para ele. Amém. Quer orar pra gente? Vou orar então. Amém. Pai eterno e soberano Deus, muito obrigado, Senhor amado, pelo estudo desta manhã. Obrigado pela meditação da tua palavra. Obrigado pelos testemunhos que foram contados aqui. Obrigado, Senhor amado, por toda a situação pela qual nós temos vivido, Senhor, as que são complexas, as que são difíceis, aquelas que são bênçãos que foram atendidas, ó Pai querido, que nós mesmos ficamos surpresos. Obrigado, Senhor amado, por todas as situações em que cada um de nós aqui temos passado, porque eu acredito que é a forma do Senhor trabalhar conosco e nos aperfeiçoarmos, ó Senhor. Visita, Pai, cada familiar nosso, Senhor amado, e abre os olhos dos teus filhos para que eles possam ter entendimento do seu desejo para cada família, Senhor amado. Nós sabemos que só o Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o teu Espírito Santo é quem pode fazer esse trabalho, Senhor. E muitas vezes, Senhor amado, mesmo sem querer, apenas por falarmos, Senhor, das Sagradas Escrituras, nós já arrumamos confusão, já arrumamos contenda, já arrumamos problemas.
que não seja dessa forma, mas que o teu Espírito Santo possa ir na nossa frente, ó meu Deus, e que nós possamos enxergá-lo, Senhor amado, em cada detalhe, em cada situação que aconteça na nossa vida, Senhor amado. Que o Senhor possa visitar cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui, Senhor amado, neste grupo. Que o Senhor possa visitar cada um dos irmãos e das irmãs, Senhor, que teve algum tipo de prejuízo por esses dias, ó meu Deus. Teve prejuízo financeiro, teve prejuízo em questões de saúde, teve prejuízo materiais, ó Pai querido, teve prejuízo em questões de funcionamento. Que o Senhor possa, Senhor amado, abrir o nosso entendimento. E se o Senhor está nos livrando de alguma coisa, sejamos livres então. Mas se o Senhor está querendo, ó Pai querido, nos restaurar de alguma forma, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nós tenhamos o entendimento de que é o Senhor que está passando, ó Pai querido, é o Senhor que está limpando as folhas, é o Senhor, ó Pai querido, que está purificando as águas, é o Senhor que está nos guardando da tormenta, Pai querido. Abre o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo possa falar forte no coração de cada um. Ó Pai querido e santo, se temos achado graça, Senhor, diante de Ti, meu Deus, que o Senhor possa visitar cada um dos Teus filhos pelo poder da Tua palavra, que o Senhor possa visitá-los, Senhor amado, nos seus fazeres, ó meu Deus, que o Senhor possa visitá-los nas suas palavras, ó meu Deus, que o Senhor possa visitá-los nas madrugadas, ó Pai, que os teus filhos sintam a tua presença e entendam que o vento é só um vento, Pai, mas que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está nos protegendo, que o Senhor está nos dando graça, ó Deus, se conosco, e toda cilada de Satanás para nos desanimar, para nos desviar dos teus caminhos por terra, no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos sermos purificados, sim, Senhor amado. Que nós somos purificados no fogo. Então, que nós possamos aceitar o teu tratamento para que lá adiante, Senhor, estejamos melhor diante de ti, Senhor. Se conosco. Livra-nos de toda aparência do mal, Senhor. Livra-nos de tudo que não é da tua vontade. Aquilo que nós não conseguimos realizar, nós deixamos nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor tem a melhor direção, o Senhor tem a melhor solução. Ô Pai, abençoa-nos, ó Senhor. Abre o nosso entendimento. Flui em nós o teu Espírito Santo, no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Pai, amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.